Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta em Paris para mais uma série de entrevistas que, na verdade, buscam nos ajudar a conhecer a verdade, a olhar o que está acontecendo no mundo. E dessa vez nós vamos buscar a visão francesa. E vamos começar, atenção, hein, com um deputado da RN, Frédéric Pierrevaux. Exatamente, bonjour. Nós vamos agora descobrir o que está acontecendo na França. Merci beaucoup. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu estou realmente agradecido. É uma grande honra para mim. Muito obrigado. Então vamos começar. Vamos começar pelo começo, onde a Fundação Jean Jaurès, finalmente, com base em seu estudo anual, Fracture Française, constatou hoje que estamos vivendo uma verdadeira virada à direita. Obrigado. 22% dos franceses se declaram simpatizantes do RN, do qual você é deputado. 8% do Partido Socialista, a França também está submetida a ele, e 5% dos verdes. Isso é fantástico, mas é incrível porque o posicionamento dos franceses hoje confirma essa tendência, pois 28% se posicionam à esquerda, mas 41% à direita, enquanto 18% se posicionam no centro e 13% não expressam opinião. Então, nesse cenário aqui, eu acho que isso coloca o RN como favorito nas eleições presidenciais de 2027. E eu gostaria de saber, na sua opinião, quais os fatores políticos e sociológicos que explicam o progresso do RN na França. Talvez seja necessário fazer um pequeno retorno histórico para falar dessa posição. Muito brevemente sobre a história das direitas na França. Na verdade, o povo francês, digam o que quiserem, é um povo mais à direita. Há fracionamentos, às vezes muito à esquerda. Vimos isso durante a Revolução Francesa, também vimos durante a Comuna de Paris de 1871 e vimos com sobressaltos durante as manifestações de 1968. Mas a população francesa é uma população chamada de direita conservadora. Não é uma população extremamente nacionalista ou extremamente radical de direita. Os impulsos nacionalistas franceses na história da direita francesa acontecem em que momento? Em 1848, no momento da eleição de Luiz Napoleão Bonaparte, que se tornaria Napoleão III, e então, durante a Terceira República, com o general Boulanger, não sei se isso te lembra algo, que foi um líder nacionalista, para expressar justamente uma certa radicalidade da direita conservadora e monárquica na época, porque os franceses não são mais monarquistas hoje, mas cada vez isso se traduzia em fracasso. Ou seja, na realidade, o impulso nacionalista é sempre uma pequena onda que não tem continuidade. O famoso caso também de 6 de fevereiro de 1934, quando houve enormes manifestações, justamente em 1931, 32, 33, 34, e que fazia a direita poder realmente derrubar a República, fazer cair a Terceira República, mas não o fez porque sempre hesita no último momento. A esquerda nunca se privou de fazer isso no que lhe diz respeito. O Rassemblement Nacional não é um impulso radical, é um movimento de base, que é claramente impulsionado, animado por 2 fatores. Um exógeno e um endógeno, digamos, exterior e interior. É evidente que a crise migratória faz sentir um sentimento de perda de identidade. Então, é um fator externo que, em um determinado momento, faz com que hoje o francês precise se sentir próximo de sua identidade, incluindo sua identidade cristã.
pois temos uma raiz cristã, como você sabe, mas como somos um Estado laico, temos jogado muito com a perda da raiz cristã na Europa. E o francês, ele busca a sua identidade. Um outro fator, que desta vez é um fator interno, é que a União Europeia fez a França perder muita soberania. E o francês está muito consciente de estar em um país que não é como os outros. Somos um povo divertido porque desenvolvemos uma civilização particular que se tornou conhecida na história, mas também nossos hábitos, costumes, culinárias, um monte de coisas muito particulares que são muito próprias dos franceses. E hoje, de certa forma, mesmo quando a Europa vem contestar nosso direito de comer queijo no nosso prato, porque não atende a determinada norma bacteriana europeia ou americana, não sei de fato, isso atinge o nosso sentimento nacional. Então, sim, de fato, o Rassemblement National hoje está em ascensão, mas de forma prolongada. Ou seja, não estamos, como eu disse, em algo esporádico, espontâneo, de curta duração. Estamos em um movimento longo, onde vemos que, de fato, desde que Marine Le Pen assumiu o comando do Front National, que se tornou o Rassemblement National, vemos que o movimento entrou, de fato, na vida política francesa. E entrou pela primeira vez de forma simbólica, quando Jean-Marie Le Pen esteve presente no segundo turno da eleição presidencial em 2002. Foi Marine Le Pen que introduziu definitivamente o Front National na vida política francesa, pois desde 2012 estamos sistematicamente sempre com pelo menos 15% das intenções de voto. E hoje estamos em uma faixa de 35% a 40% nas últimas pesquisas. Então, é vertiginoso porque se dizemos que há 35% de pessoas que se sentem próximas ao Rassemblement National, isso significa que há mais de 15 milhões de franceses no eleitorado que aderem às nossas ideias. Mas na realidade o partido na realidade o país é administrado por uma classe política que não existe mais. Ou seja, a classe política dos antigos partidos socialistas ou antigos republicanos que, como você disse antes, juntos ficam entre 4% e 6%. Mas é o que chamamos de tecnoestrutura. E são eles que estão no comando disso. O Senado é muito representativo desse mundo antigo. E depois você tem todos os canais, de fato, inclusive na mídia. Então, temos uma emissora estatal que sabemos ser muito, como eu diria, ela é muito comandada por pessoas que não compartilham das nossas ideias. Ou seja, falaremos mais tarde sobre autocensura ou eliminação de certos problemas, mas hoje a tecnocracia mantém o Estado assim. Os fatores políticos e sociológicos, como você me perguntou, estão ligados à imigração em massa, que é descontrolada, e sociologicamente, o fato de haver um empobrecimento do país. A partir do momento em que nos encontramos em um país que é menos rico, menos poderoso, do qual sentimos muito bem o enfraquecimento, você fatalmente tem uma espécie de desejo de ter um líder. E como o Rassemblement National, com seus aliados da UDR, é o único partido que justamente promove a ideia de um líder, talvez seja isso que explique o sucesso pelo qual somos creditados hoje. De acordo, eu gostaria de falar um pouco mais sobre essa palavra, tecnoestrutura, que eu gostei muito, porque apesar de eu pensar que, apesar do avanço da direita, que é um fenômeno que provavelmente não se limita à França, acredito que estamos observando uma reação desse poder institucional ou dessa tecnocracia, especialmente dentro do sistema judicial.
E hoje, claro, isso funciona no Brasil claramente, mas também é inegável que a justiça se transformou em um instrumento político no mundo todo. Vemos isso com o Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil, ou até mesmo na eleição na Romênia. E na verdade, a Suprema Corte parece defender um sistema único que também quebra o conceito original de Estado de Direito, o conceito de Estado democrático de direito. Então, nós vivemos, eu acho que vivemos na era do lawfare. No Brasil é o caso, certamente. E de fora, uma situação semelhante parece atingir o RN. Porque hoje há investigações judiciais, há também uma inelegibilidade provisória de Marine Le Pen, que é por uma ação judicial também. Então, o que você pensa sobre essa questão da tecnocracia dominante e qual seria o futuro para esse sistema judiciário ocidental? Porque eu penso que estamos à beira de uma reforma profunda. Quando eu falo em tecnoestrutura, eu falo de todo o aparato do Estado, se você quiser. Ou seja, são todos os mecanismos que compõem o Estado moderno, que vai até o diretor de hospital. Ou os subsídios que são dados a associações pró-imigrantes que vão justamente usar o dinheiro dos subsídios para se voltar contra o Estado, perante um juiz que estará mais do lado da associação do que para defender o Estado, se você quiser. Ou seja, a grosso modo, alimentamos um sistema que se volta contra nós, ou seja, nos autoenvenenamos. O aspecto judicial é um pouco particular no dispositivo, porque é diferente do que vocês conhecem na América do Sul. Porque vocês não perderam a soberania judicial como nós a perdemos com a União Europeia. Em 1950, a França, ao entrar na União Europeia, obviamente adotou o sistema imposto pela União Europeia, que é uma espécie de Suprema Corte, que é o CEDH, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, e depois o CJCE, que é o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias. Um julga tudo o que é tráfico econômico e o outro julga o que é violação dos direitos humanos, os interesses de uns e de outros. Progressivamente entrando nos tratados europeus cada vez mais profundos, ou seja, a partir de Maastricht até o Tratado de Lisboa. E lembre que o Tratado de Lisboa foi assinado nas costas do povo francês, já que a França havia acabado de recusar a Constituição Europeia e Sarkozy fez o Congresso votar, ou seja, o Senado e a Assembleia Nacional, para justamente adotar o Tratado de Lisboa, que resultava em um resultado semelhante. Esse andar superior acima de nossas cabeças fez com que a maioria das jurisprudências que surgem desses tribunais de justiça supranacionais não sejam impostas no direito nacional, no direito orgânico. Recentemente tivemos uma decisão judicial da Corte de Cassação sobre uma questão de férias pagas que colocou um pouco todos os patrões em comoção. Mas essa jurisprudência da Corte de Cassação é apenas uma tradução de uma decisão proferida pelo CEDH. Então, sim, há um enfraquecimento total da soberania jurídica e judicial, pois, na realidade, o que nos resta é o que não é tocado pelo poder judicial supranacional. Além disso, algo que é ainda mais calamitoso, já que os juízes que estão nesses tribunais supranacionais não são juízes eleitos, são juízes cooptados ou designados. Então, se raciocinarmos sempre em relação aos três poderes de Montesquieu, o poder executivo, o poder judicial e o poder legislativo, você percebe que o poder judicial, que está no meio dos dois, é composto por pessoas que não são eleitas, que são cooptadas e que têm o poder de enfraquecer os outros dois poderes, que são o executivo ou o legislativo.
Então, quando descemos a um nível abaixo, ou seja, ao nível das jurisdições nacionais, e aí há outro problema que temos, é que uma grande massa de juízes franceses correspondem, vamos dizer, a um pensamento político que é o pensamento político dominante, ou seja, eles são mais à esquerda do que à direita. É muito complicado passar por alguém muito à direita na administração ou na administração judicial. Você é encostado, ou seja, vão te colocar de lado porque justamente você não responde mais às normas ditas centrais, homogêneas. E há mais espaço, afinal, para pessoas com um pensamento dito progressista do que para pessoas com um pensamento conservador. O que Trump faz quando nomeia tal ou tal juiz para a Suprema Corte dos Estados Unidos, sabendo que ele vai nomear um juiz federal conservador para justamente contrabalançar uma maioria do campo progressista, é feito pela Constituição e eles conseguem justamente jogar com isso. Nós não dominamos isso. Nós não dominamos isso e somos completamente dependentes de algo que acontece acima de nossas cabeças e que não dominamos. De acordo. Então, você acha que a crise do poder judiciário, de certa forma, reflete também, de alguma maneira, a crise do próprio regime democrático? Porque hoje a democracia é incapaz de responder às necessidades do cidadão comum. E até mesmo o presidencialismo majoritário francês não é visto como um modelo a ser repensado. Então, você acha que essa crise democrática é por causa da crise do judiciário também ou não? Eu não sei se vou responder bem a pergunta como você me fez. Mas, de qualquer forma, como eu entendo, ouve-se muito falar sobre a Sexta República. Você sabe que estamos sob a Quinta República e que justamente a extrema esquerda não para de falar sobre a Sexta República. O campo conservador não fala sobre a Sexta República e nós muito menos. Na realidade, a Quinta República, a Constituição que o general de Gaulle nos deu, é uma excelente Constituição. Ela é mais conveniente em relação aos nossos costumes e aos nossos costumes políticos. E, além disso, é ela que dá mais poder a um presidente bem eleito com o que chamamos de fator majoritário na Assembleia, ou seja, ele dispõe de uma grande maioria. A crise das instituições atuais vem de duas coisas. Primeiro, encurtamos o mandato presidencial, que era de 7 anos, que se tornou de 5 anos para evitar coabitação, porque você se lembra que Mitterrand se viu em coabitação com Jacques Chirac em 1986 e havia um entrelaçamento, se você quiser, entre o poder presidencial e o poder ao nível da Assembleia Nacional, que não tinha sido previsto na Constituição de 1958. E vimos que a coabitação, afinal, a Constituição tinha digerido bem o sistema de coabitação e funcionava. Bom, mas funcionava mal porque justamente não havia o fator majoritário, ou seja, não havia uma Assembleia, na Assembleia Nacional, uma Assembleia de deputados da mesma cor que a do presidente. Mas funcionava mesmo assim. E para evitar isso, tentamos imbricar o mandato presidencial com o mandato parlamentar e transformamos o presidente da República em uma espécie de super primeiro-ministro. Se além disso você ainda adiciona o nível europeu, onde ele se torna prefeito das Galhas, obviamente isso só agrava a crise institucional. Então, podemos consertar tudo isso. É necessário, será necessário, acho que muitas pessoas agora estão convencidas, é preciso voltar ao mandato de 7 anos. Isso é evidente. Há certamente uma verdadeira reforma do Senado a ser feita. Em todo caso, no sistema de votação no Senado. E depois, a forma como nós vamos nos desvincular, porque há pouco não falamos disso. Temos a possibilidade de nos desvincularmos da CEDH e do CJCE sem sair da União Europeia? Sim, a resposta é sim.
Então, se queremos recuperar a soberania e, portanto, a capacidade de nos movermos por conta própria, precisamos colocar um pouco o barco onde ele deve estar no rio e, ao mesmo tempo, desvincular-se do sistema judiciário europeu para recuperar uma soberania jurídica. Porque, nesses casos, a lei nacional francesa prevalecerá sobre a lei supranacional europeia. E assim, se decidirmos, por exemplo, ter uma lei que permita enviar os migrantes de volta mais facilmente e rapidamente, bem, seríamos os mestres disso, enquanto hoje não podemos fazê-lo, porque justamente o sistema de leis europeias nos proíbe de ter uma visão pessoal da coisa. Aí está. Eu gostaria de falar sobre a questão da crise institucional, porque no Brasil há uma preocupação crescente com a expansão do que chamamos de complexo industrial da censura. Eu sei que em francês é diferente, mas é uma tradução quase literal da questão no Brasil. Mas eu acho que aqui, na França, há a mesma coisa, porque desde 2012, a França já era líder mundial em pedidos de censuras dirigidos ao Twitter, exigindo medidas de pre-banking, como chamam nos campos tecnológicos. Desde então, promulgamos várias leis também. A lei de 2018, que são contra a manipulação da informação, a lei de 2020, que é contra o discurso de ódio online, a lei de 2021, que trata do fortalecimento dos princípios republicanos, a lei de 2024, sobre a proteção e regulação do espaço digital, é terrível, e eu acho que é pior do que a recomendação da União Europeia também, e também para mim é terrível, mas é a criação da agência Vignum de 2021 pelo Macron. Bom, como lutar contra esse panóptico digital que o Estado criou? E o que você acha sobre qual é o futuro para a liberdade de expressão no mundo inteiro? É o inferno. Sim, é o inferno, porque, na verdade, são duas correntes que se opõem uma à outra. A liberdade de expressão é boa. O que Voltaire disse, então, eu não concordo com o que você diz, mas lutarei para que você possa continuar dizendo. Porém, quando Voltaire escreve isso, ainda estamos na era da prensa e em condições que são muito antigas. Hoje, só com um pequeno iPhone, você pode gravar um vídeo que vai dar a volta ao mundo, porque você descreve uma situação que faz com que, de salto digital em salto digital, você adquira uma notoriedade mundial. E se você contar algo que seja odioso, perigoso ou falso, há muitas pessoas que podem se apropriar disso e etc. Não podemos deixar tudo isso ser dito também. E é aí que está o problema. Eu não sou conspiracionista, longe disso, mas, por exemplo, sobre a Covid, há muitas pessoas que contaram muitas coisas. Não vemos ainda a verdade sobre o fundo das coisas, mas houve momentos em que era inaudível. Falta justamente uma arbitragem inteligente sobre a questão. Porque isso é o outro lado da moeda, ou seja, a outra corrente. Essa espécie de autocensura permanente, o que você chama de complexo industrial da censura, nós chamamos de autocensura, como uma tecnoestrutura desta vez, que vai justamente se autocensurar e que, como dissemos também há pouco, vai gradualmente afastar todos aqueles que estão do senso comum, no pensamento dominante. Bom, para voltar ao Covid, não sei se você acompanhou as aventuras ou desventuras do professor Raoult. Bom, então, ele assumiu que havia um medicamento que poderia eventualmente prevenir o Covid, etc, etc. E todo mundo caiu em cima dele. Então, ele deveria ter dito, mas no contexto, por que não dizer? E depois ele foi arrastado na lama.
praticamente como se fosse a Inquisição. Então, nesse problema, o problema é que ele é médico, então há um conselho de médicos que pode justamente regular o que o médico vai dizer, se você quiser. Eu não posso te dizer que eu vou curar seu câncer comendo mel, por exemplo, e principalmente se eu sou médico. Porque há coisas que são realmente extremamente perigosas. Mas para a Covid não sabíamos o que estávamos falando. Então havia um verdadeiro debate, exceto que foi o Estado que falhou. O Estado deveria ter instaurado um debate a portas fechadas com aqueles que sabiam do que estavam falando. Porque nesse caso, o Didier Raoult, ele sabia muito bem do que estava falando. Ele é um infectologista mundialmente renomado, o professor, eu não lembro mais, aquele que descobriu o vírus da AIDS, o francês. Montagnier, da mesma forma, também tinha uma ideia um pouco radical como Raoult sobre isso. E nós o silenciamos. E o Deep State, essa tecnoburocracia complexa da censura, sempre dá um jeito de enviar uma espécie de água morna ao consumidor, dizendo-lhe, bem, vejam, está tudo bem, boas pessoas, sigam em frente, não há nada para ver aqui. Então, eu acho que hoje não há uma boa solução. Se adotarmos um monte de leis assim, e etc. Primeiro, sempre haverá coisas que passarão por entre as brechas. Você tem o Dark Web, etc. Então, se vocês proibirem as pessoas de terem acesso à informação, elas sempre darão um jeito de consegui-las de outra forma. Depois, será que a polícia da palavra deve se tornar uma polícia do pensamento? Porque há um momento em que você tem o direito de ter um pensamento diferente do meu, senão somos robôs ou clones, o que você quiser. Enfim, de qualquer forma, vivemos em uma ditadura, e isto é evidente. É orwelliano, é uma sociedade orwelliana. Mas também não podemos deixar as pessoas dizerem qualquer coisa, e esse é o problema das redes, é um verdadeiro tema. E ainda não resolvemos esse problema enquanto a inteligência artificial está chegando, que eu acredito vai suplantar os discursos diferentes, pois em algum momento ela passará por cima. E não temos o aparato jurídico judiciário, a lei adaptada a isso. E aí vamos ter um verdadeiro problema mundial, social, acredito. Você acha que a inteligência artificial vai fazer a regulação, a autorregulação? Sim, pode ser. Da mesma forma que poderíamos ter uma inteligência artificial que aplicasse a justiça e que, nesses casos, eliminaria todo o lado muito subjetivo do sentimento político. No contexto de um julgamento com conotação política, mas a inteligência artificial raciocina com os algoritmos que colocamos dentro dela. E você sabe que fizeram testes com os primeiros softwares de inteligência artificial e, manifestamente, eles tinham um pensamento limitado sobre certas questões. E aí, nós não temos controle sobre quem vai codificar. E se o codificador conseguir inserir um tipo de gene, não genético, mas informático, que vá para um lado ou outro, também não controlamos de forma alguma a solução do jogo. Entendido. Há uma questão muito curiosa, porque você mencionou vários elementos-chave da ascensão da direita. Soberania, capital patriótico, patriotismo, valores comuns, desconfiança em relação à OTAN e tantos temas que lembram o pensamento do general de Gaulle e o seu modelo de autonomia nacional. Então, a história provou que de Gaulle estava certo hoje? Você acha que vivemos hoje num novo gaullismo, um neogaullismo? Neogaullismo? E eu também gostaria de saber
Por que você disse que os LR não representam o gaullismo também? Sim, então, mais cedo eu passei rapidamente pela história da direita na França, logo no início da entrevista. Na verdade, acho que isso é um fenômeno mundial. Não há mais direita, não há mais esquerda. O general de Gaulle, aliás, dizia que ele próprio não era necessariamente de direita, ele era francês. E seu partido se chamava Rassemblement du Peuple Français. O Rassemblement Nacional tem a mesma vocação, ou seja, dizemos que não somos nem de direita nem de esquerda. Então nos dizem que somos de extrema direita. Mas isso é a falácia da redução a Hitler. Sabemos muito bem em que condições isso é feito. Assim que você tem um pensamento que foge à doutrina, você é catalogado como fascista. Bem, na verdade, existem dois silos. Há um silo globalista e há um silo soberanista. E no silo globalista, ou seja, pró-europeus, pró-WEF, pró-tudo isso, o mundo é uma pequena casa e etc. Todas as pessoas, bem, são basicamente partidos que podem ser de direita e de esquerda no espectro político. Se você olhar para o Parlamento Europeu, você tem nos mesmos partidos, então o PPE, você tem o Partido Socialista, você tem os democratas e você tem os LR, os republicanos. E eles estão lado a lado porque são globalistas. Então, quando você tem um deputado dito de direita, dito LR, que vem te explicar na TV francesa que no acordo Mercosul a França precisa ser forte, precisa ser soberana, precisa disso, daquilo, enquanto ele mesmo com o seu partido a nível europeu votou a favor do Mercosul. Pronto, então é uma esquizofrenia total. Então, na realidade, essas pessoas não são mais de direita. Eles perderam, pelo menos no que diz respeito a um tipo de critério dito de direita, ou seja, a soberania e identidade nacional, território nacional, eles perderam isso, não tem mais. Então, que para eles o papel de parede é o que sustenta a parede, mas não vai além disso. Então, os socialistas caíram na mesma armadilha e etc, etc. Mas ao lado disso, então, no que chamamos de silo soberanista, você vai encontrar pessoas de esquerda, o movimento dos cidadãos de Chevènement, que é um pequeno partido hoje, mas com pessoas com quem eu tenho muito mais a trocar do que com pessoas justamente do lado globalista. Então, outro problema é que no mesmo silo que o nosso, há o LFI, ou seja, eles também refutam o lado globalista do mundo, mas por razões revolucionárias. A intenção não é a mesma. Eles não querem defender o país como uma entidade soberana com fronteiras, etc, etc. Eles querem ter o país para poder desenvolver uma civilização que não é a nossa, ou seja, uma civilização islâmica, já que hoje o LFI pactuou com o Partido Islâmico, isso é evidente. Então é isso, hoje. Então, em relação ao general de Gaulle, estamos em um paralelo que é bastante próximo de 1958, ou seja, todos os outros partidos estão contra nós. E foi isso que o general de Gaulle teve em 1957, 58. Todos os outros partidos estavam contra ele e fizeram de tudo para que ele não chegasse ao poder. E aí vemos que o sistema se defende. Então, a tecnocracia da época, né? E bem, quando de Gaulle chega, ele tem no poder a possibilidade justamente de governar por decretos. E governando por decretos, ele tem a possibilidade de fazer as coisas rapidamente. Então, não é como Harry Potter em em 8 dias. Então, muitas coisas acontecem com um tempo prolongado, mas ele conseguiu porque não estava na Europa. Nosso problema é que se chegarmos ao poder, teremos que reassumir uma grande parte da soberania para poder mudar as coisas e proteger o país. Ou seja, então, como eu expliquei a vocês, é absolutamente indispensável que saiamos do CDH e do CJC, o que não nos tornará fascistas. De acordo. Eu gostaria de falar um pouco sobre o de Gaulle e a questão da tecnoestrutura, porque eu li Memórias de Esperança, do de Gaulle,
E lá ele descreveu a resistência surda e passiva que encontrou com as suas reformas escolares. Ele disse que nenhuma situação poderia ser verdadeiramente reformada sem o consentimento dos seus membros. Então, ele diz que, a menos, claro, que a ditadura ou a revolução se imponha. Então, o futuro do mundo passaria a pertencer ao sistema autocrático. Como então é possível mudar essa estrutura tecnocrática? Bem, isso depende de qual mundo estamos falando. Todos concordamos que estamos mais em uma tangente que é a do retorno dos impérios. O Império Russo, o Império Turco-Otomano, o Império Americano e o Império Chinês. Bem, o Império Europeu não é ótimo, mas ainda é um sistema imperial, se quiser, no sentido tecnocrático do termo. É um sistema imperial. Mas quando você diz precisamente um sistema autocrático, se raciocinarmos apenas em nossa escala, ou seja, países europeus, os 27, então sim, podemos estar em um modelo autocrático desde que a União Europeia esteja nos dissolvendo. Ou seja, é um desaparecimento do Estado-nação em uma integração europeia com regiões que são os antigos países. Isso é um sistema autocrático. Aqui estamos em uma submissão total a um pensamento, a um pensamento comercial e um pensamento político que não é mais o nosso. Tudo nos é imposto. A verdadeira dificuldade é que se houvesse apenas países como a Dinamarca ou a Lituânia, etc., isso não seria um problema. Mas, enfim, quando você tem nessa escala um país como a França, que eu lembro, tem ainda o terceiro maior território mundial com nossas possessões, então um sistema universal amplamente superior ao dos outros países europeus e a bomba atômica e particularismos comerciais, bem, efetivamente é mais complicado para nós. Nós, em resumo, somos um grande pedaço de ser digerido. É por isso que há sobressaltos, e isso explica exatamente por que estamos a 35% hoje, porque não queremos ser digeridos. O problema, ele está aí. Então, a outra versão do sistema autocrático é a submersão migratória, porque em um dado momento seremos em número inferior, e nesses casos vão nos impor a Sharia, que é também a autocracia de outra forma. Ou seja, vamos nos deparar com algo que não desejamos, que não votamos, mas que progressivamente, todos os dias, que Deus faz. No ano passado, 500 mil migrantes entraram na França. Somos 60 milhões. Mas dos 60 milhões, quantos são franceses chamados de nativos e quantos são de origem estrangeira? Eu penso que, na nossa época, há uma batalha entre os poderes tecnocráticos e os poderes soberanos. De certa forma, eu penso que o projeto europeu representa hoje a União Europeia. Exatamente esse projeto tecnocrático. E como podemos mudar isso? Porque hoje há uma demanda pelos poderes soberanos. O povo pede esse poder soberano. Como podemos reformar a União Europeia? Uma reforma total do Tratado de Maastricht? Como podemos fazer isso para lutar essa batalha com os poderes tecnocráticos? É uma hipótese acadêmica, porque, de fato, se pensarmos em reformar a Europa e seguirmos na direção do que defendemos, não estamos mais na integração, mas sim na União Federal. Mas uma União Federal com poderes limitados em certos aspectos. Então, que são basicamente aqueles que deveríamos ter mantido no Tratado da SECA, a União Europeia, no início de 1957, ou seja, em tudo que é econômico, que é a União Aduaneira. E então a liberdade de circulação interna, mas
justamente sem o problema do Schengen, porque tudo isso foi mal pensado, se quer saber. Ou seja, houve uma espécie de pensamento muito, muito ingênuo de acreditar que, sob o pretexto de fazermos isso iria funcionar muito bem. Mas, de fato, sabemos muito bem, já que o homem é assim, que quando se faz um sistema dessa natureza, obviamente, sempre há pessoas que vêm contorná-lo. E é por isso que isso não funciona. E é por isso que, dia após dia, nós temos problemas que se somam a outros problemas. Então, não é apenas Maastricht que precisa ser questionado, é Schengen, é o Ato Único Europeu e, especialmente, o Tratado de Lisboa, que é a tampa que aprisiona a liberdade nisso. Então, depois, bem, veremos como os povos europeus querem escrever a história que desejam escrever, juntos ou não. Porque será que a França será mais uma vez a mãe das nações com a liberdade guiando o povo? Por que não? Mas é preciso esperar que ainda tenhamos tempo de fazê-lo. Pronto, obrigado. Nós temos só mais duas perguntas. Uma pergunta é que estou realmente curioso, porque eu penso que a outra face desse poder tecnocrático são as Big Techs. E eu acho que as Big Techs estão procurando estabelecer uma nova hegemonia através da inteligência artificial e das infraestruturas digitais também. Bom, a União Europeia hoje reagiu a uma regulamentação particularmente pesada. Eu acho que é particularmente pesada e às vezes considerada intrusiva para a privacidade também. Qual é a sua visão sobre essa regulamentação europeia? Você acha que há talvez um excesso? É demais? Bom, eu sou advogado, então minha visão das coisas é muito protetora das liberdades individuais. Então, a opinião que vou expressar é a minha opinião, não é a do partido. Não tivemos reflexão em massa sobre o assunto. Nos Estados Unidos, eles têm o que chamam de lei antitrust, que impede precisamente um sistema hegemônico para evitar que o mercado seja completamente monopolizado por um único concorrente que eliminou todos os seus concorrentes ao redor, né? Acho que se a Europa quisesse se diferenciar do sistema, ela deveria justamente impor um sistema antitrust para a IA e as Big Techs, tornando isso obrigatório. A diluição das ações obrigatoriamente, de forma que não haja mais poder concentrado nas mãos de uma única pessoa. Que talvez se torne mais poderoso do que o presidente de um pequeno país. É evidente que o presidente da Apple é mais poderoso que o presidente da Grécia ou da Espanha. A única coisa que diferencia a Grécia, a Espanha, a Apple e a França é que a França tem a bomba nuclear. Mas a Apple talvez seja mais rica hoje do que a França, pelo menos no mercado de moedas. E há esse conglomerado que vale 5 trilhões de dólares. A poupança francesa é de 7 trilhões de euros. Então ainda somos ricos, mas é por isso que deveríamos criar um fundo soberano, e etc, etc. Mas, em todo caso, em relação às Big Techs, se queremos justamente proteger as liberdades individuais, se queremos que a vida de nossos filhos seja mais ou menos a mesma que a que nós conhecemos, devemos impedir precisamente o sistema extremamente intrusivo das Big Techs. Porque senão, bem, você vai pensar assim, vai comer assim, vai se vestir assim, já é muito uniformizado. Mas, e aqui eu sempre penso em francês, nós não necessariamente queremos nos vestir como todo mundo e não necessariamente queremos comer como todo mundo. Certo. Mas se a União Europeia busca essa autonomia, por que Mário Draghi escreveu sobre o relatório de produtividade? Por que ele refez a recomendação de uma transição energética baseada em metais raros que a Europa não possui? E isso a torna dependente da China e de outras potências. Então, é justamente aí que está todo o fracasso da União Europeia.
Porque, na realidade, falamos há pouco sobre a união aduaneira, união comercial, união monetária. Não há união fiscal, o que é um problema. Mas, além disso, não temos uma união diplomática digna deste nome. No entanto, eu lembro que a França, como explicamos há pouco, ou 2 ou 3 outros países europeus, pelo menos a Inglaterra, quando era membro, tinha justamente possessões fora do território da União Europeia. Porque, afinal, a União Europeia também está representada em Saint-Pierre-et-Miquelon, ela também está representada na ilha Clipperton, ela também está representada na ilha Clipperton, em frente a você, ela também está representada no Pacífico com a Caledônia e a Polinésia, e lá você tem uma série de metais raros e uma série de coisas que são cobiçadas justamente pela China. Mas, por hora, ainda permanece o domínio exclusivo dos Estados-membros. Então, para retornar ao que você dizia, se não houver reforma da União Europeia, haverá de fato uma explosão, porque sentimos hoje que as tensões internas, e especialmente se a França se libertar justamente da tecnocracia, nesse momento isso abrirá um debate a nível europeu. Eu acho que é evidente. Nessa tensão interna, eu observo um esforço armamentista considerável em toda a Europa, acompanhado de investimentos maciços em defesa. E o presidente Macron até mencionou a ideia de que a guerra seria quase inevitável. Você acha que é verdade? Que nós iremos nos colocar num confronto, em uma grande guerra na Europa? Há muitas coisas a dizer sobre isso. A gente sabe que o conflito russo-ucraniano acontece na nossa fronteira. Mas, afinal, a Ucrânia não é a Europa. Decidiu-se arbitrariamente, bem, não nós, mas aqueles no andar de cima, justamente aqueles da Comissão Europeia e alguns chefes de Estado, que a defesa da Ucrânia era algo indispensável em relação a uma paz europeia. Mas sabemos muito bem tudo o que isso esconde em relação à Rússia, que é ela própria um objeto de cobiça. Uma Rússia desmembrada, que é certamente o desejo de muita gente do globalismo, é uma fonte inesgotável de minerais, petróleo, uma porção de coisas, etc. Portanto, colocar Putin em xeque é também uma forma de avançar no tabuleiro mundial. Macron e alguns outros, o que dizemos aqui é que eles fazem muito barulho por nada. Eles agitam o ar como um moinho de vento. É uma expressão francesa para fazer acreditar que ele existe. Mas há 3 coisas que ele esquece de dizer. A primeira é que hoje, em caso de choque militar, há apenas 2 exércitos que são mais ou menos capazes na Europa. O exército francês e o exército suíço, mas internamente. E um pouco o exército alemão, mas nem tanto. Os poloneses estão certamente mais bem equipados que os alemães. Nós mantivemos um regime um pouco particular, mas uma vez independentista, muito gaulista, exceto que nos faltam muitas coisas. Temos um pouco de tudo, mas não em massa, ou seja, aviões, tanques, etc. E nada é padronizado. Será que a vontade do presidente Macron não era justamente criar uma ilusão política para tentar se agarrar ao poder, talvez de qualquer forma? É preciso que as pessoas tenham medo e, portanto, ao lhes dar a ilusão do medo, é o retorno ao líder. Como ele é o líder, há um retorno. Mas não funciona, né? Obviamente não funciona. O verdadeiro conflito latente é o conflito entre a China e os Estados Unidos. E sabemos muito bem que, em algum momento, isso pode estourar desse lado. E nós seremos arrastados nisso justamente por causa do Tratado de 1948 sobre o Tratado do Atlântico Norte. Se a China e os Estados Unidos entrarem em guerra fatalmente, nós entraremos em guerra contra a China. É o Tratado das Alianças que vai sancioná-lo. Infelizmente, eu estou muito desolado, mas o nosso tempo
acabou. Eu gostaria de fazer uma última pergunta, se possível. O pessoal já está dizendo que acabou o tempo ali. Mas como você percebe, porque essa questão é muito importante para o Brasil, como você percebe a situação no Brasil? Porque o país está atravessando um período marcado pela censura, perseguição judicial e a ascensão de uma nova juristocracia, como se diz no Brasil. Enquanto os governos mantêm laços estreitos com grandes cartéis e apoiam regimes autoritários, como o de Nicolás Maduro. Donald Trump reagiu aplicando a lei Magnitsky a um juiz da Suprema Corte Brasileira por violação dos direitos humanos. Mas por que a União Europeia, e em particular a França e os meios de comunicação franceses, permanecem em silêncio diante dessa briga jurídica e do fim da liberdade de expressão, apesar da tradição de defesa nos direitos humanos? Acho que é porque já não estamos mais em condições de garantir essa tarefa, simplesmente. O país das luzes está se apagando gradualmente, portanto, comprimido entre a doutrina da União Europeia, também submetido aos Estados Unidos da América, e para ter uma voz, a voz de De Gaulle, é justamente aquela que não diz o que a corrente dominante diz, aquela que vem justamente defender o Quebec livre, etc., etc. Bom, é preciso ser rico para fazê-lo, e nós não somos mais. É preciso ser rico e também ter um pessoal político à altura. Ora, no quadro político francês de hoje, além de Marine Le Pen e Jordan Bardella, você não tem um pessoal político à altura deste evento. Se você espera que seja o primeiro-ministro Le Cornu a defender os direitos do povo brasileiro contra os poderes do Supremo Tribunal Federal, eu acho que você tem tempo para ir à praia. Ótimo. Muito obrigado. Realmente agradeço pelo seu tempo. Até a próxima. Muito obrigado. Bem, meus amigos do Treinamento, essa foi a entrevista com Frédéric Pierrevaux, que é, não esqueçam, do partido, deputado pela RN, e eu vou contar um segredo que eu não contei no início, que ele é muito, muito próximo de Marine Le Pen e foi, inclusive, a pessoa que fez o registro da marca, no nome do partido quando ela fundou o partido. Tamanha a relação que tem. Então você que chegou até aqui sabe de informações de primeira linha da direita francesa. E nós vamos continuar com uma outra série de entrevistas. Merci beaucoup e à très bientôt.